O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Ó Senhor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. A significação do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 23 a 29, é extremamente densa e exigente. Mas não para outras pessoas, não para aqueles que estão fora e que não se reconhecem como cristãos, não para aqueles que não assumiram seguir Jesus Cristo, e são muitos, e não estou entrando no mérito disso. A exigência e a densidade desse pequeno versículo é para aqueles que, primeiro, assumiram caminhar com Jesus. E caminhar com Jesus significa partilhar da sua vida e do seu destino. A sua vida, que é marcada por inúmeras entregas, inclusive que tem o ponto máximo naquilo que ele vai dizer lá mais à frente no capítulo 15. Amai-vos uns aos outros. E esse amai-vos uns aos outros não está se referindo aos meus amigos, aos que eu gosto, ou simplesmente àqueles que estão lá no meio do mundo. Não. Em primeiro lugar, esse amai-vos uns aos outros está vinculado a uma coisa. Eu amo e devo amar aqueles que comigo assumiram seguir Jesus Cristo. E que nem sempre são do meu agrado, mas que se sentam nos mesmos bancos que eu. A comunidade de discípulos de Jesus. Assumiram a sua vida e o seu destino, que passa por aquele gesto simples que tanta gente olha, que está inclusive nas nossas repartições públicas, algumas das quais, inclusive, nós vemos o escândalo que desde 2006 tende-se a comprovar que há roubos dos aposentados. Não só, mas também em nossas casas, onde em muitos casos mulheres, crianças ou mesmo homens têm a negligência da sua dignidade ignorada, simplesmente porque nós não conseguimos nem mesmo perceber quem está do nosso lado, mesmo que a gente divida a mesma cama. A entrega que está expressa na cruz,
Amai-vos como eu vos amo. Na entrega sem limites. Assumem, não só escutar a palavra, mas também celebrando os sacramentos, como agora aqui nós fazemos. E não se celebra sacramento em qualquer canto, celebra-se os sacramentos juntos, num mesmo espaço, numa igreja, numa comunidade, porque cada um por si é Deus por ninguém. E, obviamente, porque vivem esses pequenos 3 passos, assumem também um compromisso. Eu é que devo ser a presença de Jesus Cristo no meio do mundo, não é os outros, não são os outros. Os erros dos outros não justificam a minha omissão. Eu vou para a igreja porque as pessoas geralmente lá, elas falam um monte de coisa e fazem tudo contrário. Faça o que é certo, faz a sua parte que está ótimo. É simples assim. Com a manada de búfalo que me é própria, né, Diácono Noraldino? Pois bem, por isso que é tão denso, porque Jesus está falando, em primeiro lugar, para aqueles que estão perto dele, para aqueles que estão com ele à mesa, para aqueles que assumiram caminhar com ele. Ele não está falando para quem é displicente, para quem está fazendo outro caminho, para quem nem mesmo o conhece, porque uma vez que alguém não sabe o que é certo, eu não posso simplesmente puni-lo. Se alguém me ama, quem? Se alguém de vocês que estão comigo aqui, sentados a essa mesa, nesta sala, me ama, se realmente me ama, guardará a minha palavra. Mas o guardar a palavra não é aquela coisa de lembrança, como alguns se dão ao direito de simplesmente tirar alguns versículos bíblicos conforme a sua intenção e o seu interesse e discursar inúmeras coisas. Guardar a palavra não é simplesmente pegar uma Bíblia e colocar na nossa estante. Também guardar a palavra não é simplesmente dizer e ter a Sagrada Escritura toda nos lábios, mas tão distante do coração. Esse guardar está intimamente ligado àquela coisa simples de que aquilo que eu aprendi é tão importante para mim que eu não consigo simplesmente agir de um modo diferente. Ontem, inclusive, na paróquia Maria Estrela da Evangelização, lá na região da Vila Pinho, Vale do Jatobá, onde está o padre Rômulo, que foi seminarista aqui, e eu tive a oportunidade de ir lá com ele celebrar um dia da novena da padroeira, eu lembro, inclusive, o seguinte: existem várias formas de se fazer um arroz mineiro. Várias formas. Mas o que caracteriza basicamente um arroz mineiro é alho e sal. Mas existem pelo menos 3 formas de fazer o arroz. E eu não vou falar aqui porque eu não vou perder tempo dando aula de culinária. Mas existem 3 formas de fazer o arroz. Agora, quando a gente vê uma pessoa fazendo o arroz do jeito diferente do que a gente aprendeu, a gente vê, mas que jeito esquisito de fazer arroz. A pessoa parece que não sabe fazer arroz. Entenderam? Guardar a palavra significa alguma coisa que esteja fora disso que eu aprendi, que é verdade, é estranho. E a gente só muda quando alguma coisa é melhor ou quando atende o nosso interesse. Querem que eu prove? Querem. Com uma mulher não se bate nem com uma flor, nem com os espinhos, viu, cambada? E o dos homens também não, viu? Abaixa a toalha molhada. A não ser que eu tenha tido um dia difícil. A não ser que eu esteja chateado, cansado. Aí, aquela pessoa, seja mulher ou homem, vem, conversa demais na minha orelha, eu estou sem paciência. Aí eu, assim... perdi a paciência. É normal, a gente é humano. A gente perde a paciência com facilidade. Pode acontecer. Mas não pode bater em mulher. Mas é a 15ª vez que você faz isso. Ah, não, mas é porque eu estava muito nervoso essas 15ª vezes. Ficou claro? É um exemplo
que talvez signifique nós só deixamos de observar coisas que aprendemos quando é do nosso interesse e nos favorece, mas não quer dizer que seja certo. Guardar significa exatamente, pela relevância que essa palavra tem, eu vou vivê-la e ela é o parâmetro para eu medir o que faço, o que vivo, aonde vou, como vou e com quem vou e o que eu quero ser para qualquer outra pessoa. Guardar a palavra dele significa exatamente dar a ele o lugar de relevância na sua vida. Inevitável. Sejamos bem claros. Eu posso até não gostar da minha vizinha, mas quando ela trata bem o meu sobrinho, ou o meu filho, ou até mesmo a minha avó, de certa forma, eu até passo a respeitar aquela pessoa e até consigo conversar com ela sem muito ranço. Porque ela trata bem o meu filho, a minha mãe, o meu pai, ou outra pessoa que é importante para mim, ou não é. Até aquela urticária de quando escuta a voz da pessoa diminui. E não adianta rir não, porque é verdade. Quem guarda a minha palavra, o meu Pai também o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada, no sentido de que nós então começaremos a viver juntos. Eu, aquele que me ama, e o meu Pai. Isso não é para todos. Por quê? Só vai guardar a palavra de Cristo quem com ele conviver. Só vai demonstrar que ama a Cristo quem tiver nele uma das pessoas, ou a pessoa mais importante da sua vida. Amar não é uma palavra, é um jeito de viver. E em muitos casos, a maior prova de amor é nunca ter dito que se ama, mas a todo instante ter demonstrado tal coisa. E óbvio, nós não queremos morar com pessoas que não nos respeitam. Correto? Então Jesus está falando isso para quem? Se não para os seus discípulos. E são os discípulos de Jesus que precisam concretizar esse amor. São os discípulos de Jesus que precisam assumir o seu lugar no meio do mundo. Então, essa história de dizer, não, todas as pessoas precisam realmente todas as pessoas precisam amar umas às outras. Não coloquemos isso na mesma medida. Porque quem se diz cristão, quem se reconhece como cristão, tem mais obrigação do que qualquer outra pessoa. Quem participa de uma Eucaristia dominicalmente tem mais obrigação do que outra pessoa. Quem é batizado tem mais obrigação do que qualquer outra pessoa. Porque quem assim está e se diz discípulo de Jesus tem mais responsabilidade. Amai-vos uns aos outros, amai-vos a todos vocês, inclusive aqueles que se sentam no mesmo banco. E isso significa que a gente divide o mesmo espaço, porque ninguém ama etereamente, assim, longe, distante. A gente ama concretamente. Eu estou com vontade de torcer o pescoço da senhora. A senhora não sabe, mas a senhora fez um negócio que está me dizendo, mas eu não vou fazer isso porque, né? Ainda que seja meio teatral, ficou claro o que quero dizer? Caríssimos, todos nós, discípulos de Jesus, todos nós que nos dizemos e nos reconhecemos como discípulos de Jesus, temos mais responsabilidade do que qualquer outra pessoa. Porque se dizemos que somos discípulos dele, só o seremos se amarmos a ele. Só mostraremos que o amamos se amarmos uns aos outros. Só demonstraremos que amamos uns aos outros quando guardarmos a sua palavra. E a sua palavra está intimamente ligada a um fato: vivam os mandamentos. E o meu mandamento é novo:
ainda que seja difícil, ame até a última gota. E não é aquele que merece, porque lembremos que Jesus oferece o pão passado no molho no capítulo 15 para Judas, que o traiu e que não merecia, mas Jesus ofereceu o melhor que podia até aquele momento. Então não é uma questão de merecimento, mas de compromisso de quem quer não quer deixar que dentro de si exista o pior do ser humano, o pior que somos capazes de oferecer. E é exatamente por isso que no livro do Apocalipse de João, o livro da Revelação, vai mostrar Jerusalém, uma cidade que está no alto, que não tem lâmpada, não tem sol, que tem 12 muralhas, com 12 alicerces, com 12 portas. O número 12 prevalece. Inclusive, as medidas de toda a cidade estão em côvados, que vão dar sempre uma derivação do número 12. A cidade inteirinha está toda marcada pelo número 12. Essa cidade que tem as portas para leste, oeste, norte e sul, esta cidade marcada pelo número 12 é símbolo do povo de Deus no Antigo Testamento, do povo de Deus que continua nos 12 apóstolos a partir deles. Significa exatamente que as 4 direções do mundo recebem o Evangelho pelo testemunho daqueles que são discípulos de Jesus Cristo e, assumindo o seu lugar, dão oportunidade para que tantos outros venham se encontrar com o Senhor. Mas vejam que coisa, nessa cidade não tem templo. E a Jerusalém do tempo de Jesus, e a Jerusalém que nós escutamos, ela tem um templo dentro dela. E dentro desse templo tem um lugarzinho chamado Santo dos Santos, que ninguém poderia entrar lá assim de qualquer modo. Só o sumo sacerdote, uma vez no ano, que poderia entrar ali. Ninguém mais. Porque ali seria o lugar aonde o Senhor habitaria. E isso está no livro de Reis. Me parece que primeiro livro de Reis. E detalhe, o Santo dos Santos, as suas medidas também derivavam do número 12. Então dá um número 12 também ali. E eu não vou fazer a conta de matemática porque não é o caso. Vocês não estão aqui para aula de matemática não, né? Ótimo, maravilha. Agora quem quiser a gente pode depois mostrar assim. É muita coincidência o número 12 estar na Nova Jerusalém, citada pelo livro do Apocalipse, e que não tem um templo, e lá no Santo dos Santos do templo também ter, como aqui na Nova Jerusalém, o número 12 como base. Sabem o que isso significa? Que agora o Santo dos Santos é a Nova Jerusalém. O Senhor realmente habita neste lugar, não é dentro de um cômodo, Ele habita na cidade inteira. A cidade inteira é um lugar para o encontro com aquele que supostamente, durante muito tempo, era inacessível. E Ele está presente nessa Nova Jerusalém que, por coincidência, é a igreja. E a igreja, ela é formada por todos os batizados. Ela é formada por todos os batizados. Não é por todos os seres humanos. Por todos os batizados. Mas como assim, padre? O senhor está excluindo as outras pessoas? Não. Eu não estou excluindo as outras pessoas. É porque quando nós generalizamos as coisas, nós tiramos as responsabilidades de outros. Quem é responsável por ser a Nova Jerusalém e o ponto que ilumina o mundo inteiro, porque Deus habita no seu meio e resplandece no amor de nosso Deus entre os homens? Quem é responsável por ser esse ponto de aliança? Vós sereis luz das nações. Não basta seres meu servo, mas que seja luz das nações. Quem tem essa responsabilidade? A igreja. E a igreja é formada por todos os batizados. Então não é para a humanidade. Primeiro, eu devo ser o ponto de iluminação no meio do mundo. E eu serei o ponto de iluminação no meio do mundo à medida com que eu amar a Jesus Cristo. E eu amo a Jesus Cristo quando eu amo aqueles que estão comigo como igreja por primeiro.
E sendo aquele que ama, inclusive, aqueles que são incoerentes, e assumindo viver a coerência, eu ilumino a história e demonstro que Deus amou tanto o mundo que deu a sua vida por todos. Mas dar a vida por todos não significa que todos a aceitem. Quem tem essa responsabilidade, e é por isso que a igreja no dia de hoje está rezando, que nós façamos valer aquilo que nós recebemos. Porque quem não tem conhecimento e ainda não recebeu, não tem essa responsabilidade. Querem o exemplo mais crasso e mais ridículo possível? Você vai exigir de um garoto que começou a ser alfabetizado resolver um problema de uma equação de terceiro grau? Vai? Tem adulto que não sabe. Hoje, inclusive, depois de eu fiquei assustado. Para a Graça, que é professora, assim, se tiver alguma professora também das antigas, que Deus as abençoe, tá? Porque agora descobriram, depois de muito tempo, desde 1994, quando o processo de educação vem sendo sucateado em todos os níveis do Estado, agora eles descobriram que o número de analfabetos funcionais é muito alto. Deve ser por um acaso que boa parte dos alunos que estão na faculdade não sabem conjugar o verbo ver. Se existem pessoas que não conseguem nem mesmo conjugar o verbo e fazer a diferença entre vós e vos, como nós podemos pedir que eles entendam o poema de Camões? É a mesmíssima coisa. Não é o mundo ou as outras pessoas que têm que assumir Jesus Cristo. É você e eu e você. Os outros não têm essa responsabilidade. E mais ainda, se eu vejo alguma incoerência, que eu seja um sinal de coerência. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,